Com Maurício, ganharia o mundo. Nada de se prender a alguém. Na primeira oportunidade, seria dona de si. Sentiria muita falta do feitor, todavia aprendera que, naquela vida que levava, tudo chegava e saía de forma muito rápida. Foi assim na fazenda anterior, quando quase se tornara herdeiro em razão do romance com o filho do proprietário. Agora, esperar a carta de alforria, sabe-se lá até quando, não era coisa para ela. Também jamais mataria alguém. Principalmente alguém com quem desfrutava de sua intimidade. Para complicar mais as coisas, descuidara-se no relacionamento tórrido com Matias e tinha uma grande suspeita de estar grávida. Como achar uma saída para não desapontar Maurício? Em suas próprias mãos cairá toda a responsabilidade para o sucesso do projeto. Qualquer tentativa de se esquivar dessa tarefa, que lhe for imposta, implicaria problemas gravíssimos. Corria o risco de ficar sem Maurício e sem Matias e voltar de vez para a senzala se não encontrasse uma solução urgente para a encrenca que ela mesma criara quando deu a ideia ao namorado num momento em que procurou se livrar de uma situação complicada com ele. Dessa forma, corria riscos altíssimos de perder a carta de alforria e o amor de Maurício. Além disso, se confirmada a gravidez, ganharia o que ela entendia ser um novo problema. Como sair da dificuldade? E se, em vez de ministrar o líquido fatal ao feitor, conseguisse algo que só causasse o sono profundo dele? Era, de fato, uma mente diabólica. Mas todos nós, quando envolvidos em pensamentos não elevados, contamos também com a influenciação de espíritos em nossas ações. Da mesma forma que a prece nos ajuda a resolver nossos problemas, trazendo-nos uma sensação de bem-estar e segurança para a execução de atitudes corretas, quando, ao contrário, ao abrirmos o canal de nossa mente para projetos baixos, atraímos companhias espirituais afins, muitas vezes até inimigos de outras vidas, que ficam à espreita, às vezes por anos a fio, somente esperando a oportunidade de nos colocar em situações comprometedoras. E inimigos, convenhamos, pela forma como Maria Auxiliadora levava a sua vida, eram o que não faltava. Tanto no plano material quanto no espiritual. E pensou, o velho André curandeiro sabe de tudo. Com certeza, irá me ajudar. Ele prepara tanta beberagem, certamente teria algo forte para pessoas que não conseguem dormir. Sorriu maliciosamente e chegou a uma conclusão que lhe traria saída. Aplicaria ao amante algo só para entorpecer por algum tempo seus sentidos. Em sono profundo, Matias não atrapalharia em nada na fuga, e Maurício imaginaria morto. Ainda poderia alegar, caso fosse capturada, que fora forçada a ir com eles. Tudo perfeito na mente da malévola criatura. Falaria com André o quanto antes. Contava com o problema solucionado de vez. Capítulo 11. Vidas em conflitos. A reunião programada ocorreu dentro do esperado por Fernando e por toda a cúpula do plano de fuga. Maria Auxiliadora participou, mas, por determinação de Maurício, por breves minutos, em que o grupo expôs a ela qual seria sua tarefa. De certa forma, foram até duros, advertindo-a de que seu insucesso seria o fracasso de todos e certamente as consequências atingiriam em cheio a pessoa dele e poderia causar até a morte deles. Temerosa, ela pensava, que situação complicada. Pior que o ditado peixe morre pela boca nunca foi tão verdadeiro quanto no momento atual da moça. Novamente veio à mente o questionamento de sua atitude quando buscou uma saída para explicar ao namorado o envolvimento com o feitor. Disse que fora violentada pelo feitor, mas tinha algo em mente, um plano para matá-lo. Não dera essa ideia absurda. Só não contava com o fato de que Maurício usaria isso tão facilmente. Assim saiu da reunião completamente abalada. Teria poucos dias para se livrar da situação inesperada.
A deserção de seu papel significava castigos pesados e possivelmente morte para os membros do grupo. Matar Matias não o faria, com certeza. O que fazer? Pensava alto. Aquela seria uma noite de muita insônia. De fato, falou a noite inteira, segundo disse Ana, com quem dormiu ao sair da reunião. Teve pesadelos assustadores e, ao contar à amiga a situação delicada em que estava envolvida, esta sugeriu que procurasse André. No final daquela tarde quente, própria do clima de dezembro, desceu as escadas da casa grande e foi em busca de André. Encontrando o velho negro sentado em seu toco de madeira, com um inseparável cigarro de palha, foi direto ao assunto. André, preciso de sua ajuda. De que forma? Desconfiado com aquela visita incomum e dono de um sexto sentido quase que infalível, sabia dos riscos que aquela criatura sempre trazia. Sua proximidade era sinônimo de problemas. Estou passando por um problema de insônia. Você, que conhece remédios para tudo, não sabe de uma erva que possa me ajudar nisso. Falta de sono é problema aqui, ó, disse ele, apontando o indicador para a própria cabeça. Se tem a consciência tranquila, você dorme em paz. O que lhe atormenta? Fez a pergunta para experimentar Maria Auxiliadora. Só queria confirmar suas suspeitas uma vez que tinha enorme sensibilidade. Em tempos futuros, viriam a chamar esse dom de mediunidade. No caso dele, mediunidade poderosa. Nada não, ela falou baixando os olhos. Menina, advertiu o negro, você tem a vida muito enroscada. Brinca com fogo. Não assuma compromissos demasiadamente pesados, que não possa suportar. André, meu problema é somente falta de sono. Sei que você pode me ajudar. Eu vou ajudá-la, mas que fique claro que só faço isso para que mais vidas não se percam. Você tem uma nova vida em seu ventre, menina. Ela regalou os olhos desmesuradamente, pensando, que velho feiticeiro é este? Nem eu tenho certeza disso. Não falei nada a ninguém. Pois é. Disse André serenamente, percebendo o espanto na reação da moça, que só confirmava o que ele via pelos olhos do espírito. Entende o quanto você está comprometida. E o pior é que isso não vem só dessa ação impensada. Sua vida, entendo que muito sofrida pelo que passou na sua terra, vai se agravando com a soberba e o descaso com os semelhantes. Agora mesmo se encontra num dilema extremo. É a consequência dos atos levianos. Cuide para que não venha a perder essa criança, o que irá pesar, e muito em seu futuro. Que futuro? Escravo não tem futuro. Você vive bem aqui em seu quarto, mas desconhece nossas dores no campo, respondeu, irritada. Maria Auxiliadora, afirmou com a voz cansada, mas carregada por uma enorme autoridade moral. Pense no nome que recebeu em sua nova terra, nesta nova vida e renove sua alma, honrando o nome da Mãe de Jesus e, principalmente auxilie na medida do que pode. André, então, continuou. Conheço, sim, o sofrimento de minha gente e trabalho dentro de minhas limitações para evitar males maiores. Seus projetos e os de seus amigos que sonham em deixar esse lugar eu já previ há muito tempo. Conheço sua necessidade a respeito do que me pede. Encurtando nossa conversa, pois vejo que não se propõe a melhora nenhuma, vou preparar para você o líquido que pretende usar para evitar um desatino. Volte amanhã neste horário e não comente nada sobre nossa conversa, tampouco não pense que estou apoiando sua atitude. A cada um, as consequências dos próprios atos. Vou ajudá-la para que assim evitemos mais um crime. Espantada com toda a revelação, Maria Auxiliadora ficou muda. Perdeu totalmente a fala. Não tinha argumentos, algo inédito para ela numa conversa.
Que homem é este? Perguntava a si mesma. Sabe de tudo sem sair deste quarto. Inacreditável. Estava espantada. Está bem, retrucou depois de alguns longos minutos, quando conseguiu recuperar a voz. Agora vá. Melhor que não permaneça muito tempo aqui. E amanhã, quando retornar, me traga o frasco com o veneno que lhe entregaram. Ela saiu rapidamente pensativa, mas essa. Recebera na reunião o frasco, e ninguém que não fosse do grupo sabia dele. Guardara em local completamente seguro e desconhecido para quem quer que fosse. Nem com Ana, sua grande amiga, comentou o fato. Sim, Ana, então, nem pensar. Que poderes teria aquele velho? Ainda assustada, foi correndo para a cozinha, mas sim, Ana já não estava mais lá. Contava encontrá-lo e pensava em pedir-lhe que a deixasse dormir em seu quarto naquela noite. Não se sentia em condições de estar com quem quer que fosse, exceção feita a Sinhana e a amiga Ana. Mas naquela noite não queria ir para a senzala. Era momento de ouvir alguém como Sinhana. Agora restavam poucos dias da vida dela por ali. Estava feliz, pois pelo menos se livraria de cometer um assassinato. Entregaria o veneno ao curador e aplicaria o sonífero. Nessas alturas, pensava, não tinha nada mais a fazer. Mas e dali para frente? O que seria da vida dela? André fora claro quanto às perspectivas de futuro. Muito embora em sua sabedoria ele estivesse alertando quanto às vidas futuras, Maria não tinha capacidade de entender dessa forma. Futuro para ela se resumia à sequência da fuga e nada mais. No entanto, a advertência, principalmente quanto à futura criança que viria ao mundo, estava clara, alertando-a para as responsabilidades que ligavam esse fato à vida dela, a de Maurício e a de Matias. Um detalhe, o ser humano em formação quase não existia ainda, mas o espírito reencarnante junto ao corpo da futura mãezinha, invisível aos olhos da maioria, estava bem à vista para André. Reencontrando Sinhana naquela noite, Maria abraçou-a muito amedrontada. Que é isso, menina? Que bicho lhe mordeu? Nada, desconversou, e já foi perguntando. Posso dormir aqui, hoje? Claro. Você tá bem? Tá sentindo algum mal? Se for isso, vamos procurar André agora. Não, disse de chofre. Tá assustada, Maria. Parece que viu um fantasma, observou, rindo. Acho que sim. Esse André cura tudo. Sabe de tudo. Muito mais que você imagina. Tudo o que sei aqui na cozinha aprendi com a mãe dele. Ela curava desde uma simples dor de cabeça até doenças mais graves. Sonho muito com ela. Sempre sonhos bons. Você não tem medo? Medo do quê? Era a bondade em pessoa. Nesse ponto André puxou a mãe. E em outro também. Falam que nós, escravos, temos quem nos acompanha embora a gente não veja. Tanto ela, a mãe, quanto ele, André, conhecem fatos de nossa vida que só a gente sabe. Ah, entendo, falou disfarçadamente sem comentar o ocorrido naquela tarde. É, menina, por isso eu digo que, se você não está bem, levo você agora lá, porque ele sempre tem um remédio para nossas dores, nossos medos. Não, Sinhana. Nesta noite, só preciso de uma companhia como a sua. Então, deite aí nessa cama e durma, que amanhã teremos muito trabalho. Os patrões partem por esses dias e, quando isso acontece, levam muitos agrados para os parentes e sobra para a gente fazer esses agrados. Vou ensinar você a fazer um doce que a mãe de André me ensinou. Maria sorriu mais calma, sentindo-se segura junto à amiga e buscou o sono tão distante e difícil naquela noite. Lembrou da mãezinha,
do pai tão bonito, da terra distante para sempre. Que vida! Teria razão André. Mas para que a gente vivia, então? Pensava. E Siana? Tão feliz. Porque não era igual a ela. Uma amiga tão prestativa. Calma, submissa, nem parecia uma cativa. Agora se via ali entre dois amores. Matias prometia o mundo, mas como acreditar? Tinha uma índole tão violenta com todos, mas com ela era um doce de pessoa. Maurício era justo e trabalhador, mas tão cabeça dura. Por qualquer coisa ficava contrariado. Tanta gente em sua vida ainda tão curta. Agora, um filho. Como seria isso? Melhor abortar a ideia da fuga? De que forma? Tinha um carinho de Siana como de uma irmã mais velha. Tinha a Ana como uma mãe. Por que fora se meter nessa encrenca de fuga? Poderia até administrar o sonífero e aparecer para dizer, tudo resolvido, mas eu não irei. Maurício aceitaria facilmente. Ou colocaria tudo a perder para ele e os demais? Vida, pensava. Não fosse tanto amor pela vida, eu tomaria o veneno e fim. Capítulo 12. Amanhecer violento. Naquela quarta-feira que antecedia o Natal, uma alegre manhã de final de primavera se findava, e Paulo, reunido com Matias, passava as últimas instruções. Amanhã viajo com minha mãe alguns escravos para a fazenda de meu tio. Cuide bem para que tudo transcorra dentro da normalidade nesses poucos dias que estarei ausente. Certo, patrão, vá descansado. Sobretudo continuou Paulo, sereno como sempre, evite se aproximar da cozinha, que estará aos cuidados da escrava Maria Auxiliadora, já que levaremos Siana. O senhor sabe que nunca vou a essa parte da casa, retrucou sério. Sim, eu sei. Mas preciso deixar isso bem claro, até porque Siana, mesmo ausente, não gostaria de sua entrada lá. Senhor, disse agora bem irônico, prefiro a companhia das cascavéis e urutus no cafezal a me aproximar dessa outra espécie de víbora. Paulo riu por dentro do receio que aquele homem, tão valente, tinha da cozinheira. Na verdade, Paulo sabia, e de forma muito clara, do envolvimento de seu feitor com a nova escrava da fazenda. Dessa forma, ele o advertia no sentido de evitar qualquer atitude que demonstrasse liberdade ou abuso na ausência dos patrões. Vá tranquilo, senhor, ratificou o patrão, cuidarei da Pombal como sempre fiz em todas as outras vezes. André falou-me de algum pressentimento ruim com minha partida por esses dias. Você tem conhecimento de alguma coisa fora do normal que esteja ocorrendo entre os escravos? Ara, senhor, agora deixava claro sua repulsa pelo velho André. Não acredito que vá dar atenção a esse louco do André. Pressentimento. Imagine, senhor Paulo. Esse velho pouco sai de seu quarto. O que pode ele saber do que acontece entre os escravos? Melhor assim. Então Paulo respondeu, sério. Imaginava mesmo que não houvesse nenhum problema, mas, caso ocorra, você sabe que, indo pelas terras do Silveira, chegará até onde estou em metade do tempo. Já falei com ele, e você tem autorização, em caso de urgência, de ir por ali a cavalo. Patrão, até parece que vai para o estrangeiro. Quantas vezes viajou por tempo bem mais longo e, ao retornar, encontrou tudo na mais perfeita ordem. Não confia no seu feitor. Sempre é bom se prevenir, Matias. Paulo iria pela estrada saindo no dia seguinte, uma quinta-feira, dia 22 de dezembro de 1825, em direção à propriedade de seu tio, que ficava a cerca de 6 léguas dali. A viagem demoraria muito, pois iria numa carroça, levando à mãe alguns escravos.
A fazenda de Silveira limitava-se ao pombal na direção oposta da estrada por onde iriam, mas por ali não havia condições de trafegar uma carroça e até por isso a instrução ao feitor, que, indo a cavalo, encurtaria o caminho pela metade. Tinham o costume de, na época do Natal ou em outras festividades religiosas, reunir as duas famílias numa das fazendas. Mas o Natal era sempre na casa do tio. André conversara muito com Paulo como era costumeiro e havia manifestado seus receios. Naturalmente, mesmo que conhecesse os detalhes do que estava prestes a acontecer, não poderia falar sob pena de ser o causador de castigos cruéis em seu povo, mas ele suspeitava de algo anormal sem, no entanto, poder dizer com certeza. Falara com Maria Auxiliadora daquela forma pela incorporação que tivera de seu mentor. Mas sua mediunidade era algo poderoso ainda que nem mesmo ele tivesse conhecimentos teóricos. Para ele aquilo ocorria e ponto final, numa época de poucos conhecimentos a respeito. Desconhecia completamente, por exemplo, a atuação de Baldo, que trabalhava a favor da fuga dos escravos. Preocupante para ele era o fato de não ter recebido o frasco de veneno das mãos de Maria Auxiliadora ainda. Tinha contatos com Faustino por meio de quem soubera das intenções de Maurício de eliminar o feitor. Todavia, Faustino não tocara no assunto da fuga. Havia naquele meio muito medo, mas acima de tudo lealdade. Assim, de quarta até sexta-feira, os dias transcorreram sem maiores novidades. No grupo que articulava a fuga a necessidade era grande. Sábado pela manhã, véspera do Natal, com a chegada do sol vinha o despertar do grande dia. Partiriam naquela noite. Eram agora 13 pessoas. Maurício orientou a todos que mantivessem a discrição para não despertar suspeitas. Tudo acertado com o Baldo, que prometeu entregar as espingardas naquela noite. Preparariam uma aguardente fortíssima no engenho, que o Baldo distribuiria ao corpo da guarda. Certamente eles se deliciariam com a cachaça, o que iria entorpecer rapidamente as sentinelas. E sempre surge porém, que muda na prática tudo aquilo acertado na teoria. A contragosto, Maria Auxiliadora, naquela noite, alegando as comemorações natalinas, fez um brinde à felicidade do casal e ministrou ao feitor o conteúdo de um dos frascos. Matias, homem forte, ainda que acostumado à bebida, desfaleceu de vez. Dividida entre a sonhada liberdade, que via cada vez mais perto com essa partida, e o envolvimento com o feitor, que tanto a satisfazia, escolheu a primeira opção. No entanto, no último momento, veio à sua mente a frase marcante de André. Não saia dessa fazenda. Seu destino é aqui. Essa é sua última chance. Novo deslize, e seu futuro estará seriamente comprometido. Não obstante o medo, o receio, encontrava argumentos em sua mente. O que sabia André da vida dela? Teimosa que era, mal sabia em que situação estava se metendo. Pagaria para ver. Próximo da meia-noite, por testemunhas somente o luar prateado do Natal, as tramas há tanto tempo planejadas eram colocadas em execução. Conforme combinado, previamente um dos escravos envolvidos na trama vinha em busca de Maria Auxiliadora. Ela beijou levemente o amado, pai do filho que trazia no ventre, imaginando por que fazia aquilo. Após ouvir os passos do escravo que chegava lá fora, saiu ao seu encontro. Caminhava furtivamente pelo canto mais escuro da casa grande. O medo refletido nos grandes olhos arregalados. Logo deparou-se com Maurício montado num cavalo. Não tenha medo, disse-lhe resoluto. Soube. Encostou o cavalo bem próximo e ordenou ao escravo que a acompanhava. Ajude ela. Com a voz denotando seu estado zangado, foi duro com o escravo.
encostou o cavalo bem próximo de uma torre enorme de cedro que permanecia ali havia tempos. Maria usou a tora, subindo sobre a madeira e tomando impulso, logo estava na garupa do animal. Em seguida, desceram silenciosamente por uma estrada que saía da fazenda e um pouco mais abaixo, próximo a um riacho. Fernando esperava por eles junto aos demais. Todos estão prontos. O líder da fuga fez a última constatação visando a partida. Espere, disse um deles. O mudo foi buscar parte do que Pedro esqueceu na senzala. Mas essa... Nervoso, Maurício falou se dirigindo a Fernando. Por que você deixou? 1 minuto só, e poderá pôr tudo a perder. São os alimentos, meu chefe. Como fugir sem nada para comer? Já deveria estar aqui. Não era função de Pedro ver isso. Você se esquece que eu tive que buscar as armas. Gritou, revoltado, o escravo citado. A discórdia começava quando ouviram um tiro. Agora a encrenca ficou feia. Os vigias estavam em sono profundo, mas um deles não podia beber. Era portador de uma doença contra a qual uma gota de álcool que fosse seria um veneno fatal. Ao perceber o movimento na volta de Mudo, ainda que tardiamente, ao ver aquele cavaleiro se deslocando no interior da propriedade, o vigia deu o grito. Alto! Parado aí! Mudo, no desespero e movido pelo medo, acelerou sua montaria. Como estava sob a mira do vigia, este disparou. O tiro foi certeiro. Tomando o fugitivo por algum ladrão, não vacilou. E, para infelicidade do fugitivo, esse vigia era o que tinha a melhor pontaria. O tiro atingiu a cabeça do escravo, e ele caiu do cavalo, sem vida. Vamos voltar, disse um dos escravos lá embaixo próximo do riacho. Fujam, gritou Fernando. Mas e seu amigo mudo? Alguém questionava Fernando. Não dá. Corram todos. Na confusão, um ainda tentou parlamentar. Os vigias estão bebados. Nós temos as armas que o próprio mudo tanto pediu. Dividam-se em grupos, gritou Maurício. Cada um para o seu lado. Assim os 12 fugitivos, montadores em seus cavalos, tomaram a direção que cada um havia planejado. Fernando, liderando um dos grupos, avançou noite adentro na direção oeste como havia decidido. Iria à procura de um quilombo. Henrique e Pedro se deslocaram para leste, mas descrevendo uma linha levemente para o sul. Quase sudeste. Para o sul foram Maurício, sua amada, o traidor Ubaldo e um dos escravos, que ficou apavorado e meio perdido na hora da confusão. Este havia acertado seguir com Fernando, mas, atrapalhado que era, ficou para trás e assim se juntou ao grupo de Maurício. 4 almas encanadas e uma a caminho de nova existência, que Maria trazia. 5 almas e um destino. Na fazenda, o forte alarido acordou a todos. Os escravos que, com medo, não se envolveram na fuga relutavam em sair da senzala. Tobias, que de tudo sabia, não teve receio. Veio na direção do curral onde encontrou André, que tentava cuidar do morto, e o vigia, com a arma na mão. Os demais vigilantes que tinham condições de despertar do torpor que a bebida causara iam aparecendo aos poucos. Alguns escravos que trabalhavam na casa grande iam surgindo naquele clima de terror. Onde está o feitor? André gritou com uma voz forte e bem diferente daquele velho calmo ao qual todos recorriam nos momentos de dificuldades. Não obtendo resposta, voltou a gritar. Clarindo, o ajudante principal de Matias vinha surgindo quando foi interpelado. Vá atrás de seu chefe. Traga ele aqui, agora. E observou para a população escrava alarmada. Este homem está morto, apontou para o corpo de Mudo.
Aos poucos, alguns escravos se aproximavam meio sonolentos, outros terrivelmente assustados. Ao verem o corpo de Mudo inerte no chão, alguns choraram em desespero. Matias estava no outro mundo. Poucas gotas do líquido derrotaram. Prostrado na cama, onde tantas noites Maria Auxiliadora realizara seus mais recônditos desejos, jazia inerte. Clarindo bateu à porta quase esmurrando. Com o silêncio do outro lado, resolveu abrir a porta. Para seu desespero, ao entrar, viu o feitor imóvel, meio caído para o lado do leito. Voltou correndo para junto da multidão, no centro da confusão que se estabelecera, e gritou o mais alto que pôde, fazendo que sua voz ecoasse por toda a fazenda naquela primeira hora do sábado. Matias está morto. Capítulo 13. O jogo não acabou. André, mudo como uma estátua, os olhos desmesuradamente abertos e o coração a bater descompassado, saiu correndo ao encontro do auxiliar do feitor. As mãos se fixaram em cada um dos ombros de Clarindo e finalmente a voz saiu. O que está dizendo, homem? Aos gritos e descontroladamente não acreditava naquilo que estava vivendo. Somente o que eu vi. Matias, sem vida, respondeu o auxiliar do feitor. Os dois pararam e se sentaram num barranco ali sob o olhar atônito da multidão que acompanhava cada lance logo abaixo. Clarindo e André tinham um bom relacionamento. O auxiliar de Matias, não obstante estar ao lado de um tirano, era de boa índole. Ao contrário do feitor, se tivesse de exercer um ato de açoite, contava as chicotadas sempre a menos. Lentamente, para que se perdessem na contagem, reduzia ao máximo que podia e só o fazia porque era parte de seu ofício. Homem experiente de fé, seguro de si, André colocou as mãos sobre a cabeça e tentou manter a calma. O pensamento voava para um lado e para o outro. Era muita confusão de uma vez só. Não é possível. Pensava. A excêntrica Maria Auxiliadora fora ousada demais. Enganar até ele. No fim, o pedido para a beberagem foi um engodo. Por isso não devolveu o frasco com o veneno. Agora nada mais restava a fazer. Sem os patrões, com o feitor morto, a população escrava entre o pavor e a possibilidade de fuga, os vigias alcoolizados, sobrava para ele, André, contornar aquela situação. Após respirar, refletir, buscou a calma que lhe era habitual e, mais centrado, começou a pôr ordem na casa. Tobias, gritou para o mais experiente entre os escravos: logo a polícia estará aqui. Leve todos para a senzala e mantenha a ordem. Claro que alguns, aproveitando a baderna que imperava, pensavam em se utilizar do momento e fugir, mas André, que tinha o respeito de todos, ponderou de forma dura prevenindo-os. Todos viram o que aconteceu com Mudo, uma vida tão jovem sendo levada ao fim por um ato impensado. Todos devem atentar para isso e cumprir suas obrigações, pois o senhorzinho logo estará de volta. Vamos, cada um para seu lugar. Procurem descansar e ficar quietos, porque chamaremos a polícia e não desejamos mais mortes neste lugar. Melhor ninguém mais se meter em encrencas. Agora todos sigam com Tobias. Tobias, um dos maiores fujões, por ironia do destino, conduzia seus amigos, enquanto André continuava tomando novas providências. André chamou um dos vigias que via mais em condições e determinou: vá até a vila e informe tudo à polícia. Seja claro avisando que estamos com 2 mortos e que o senhorzinho está ausente. Feito isso, chamou Clarindo para que fossem juntos ao quarto de Matias. Antes determinou algumas escravas da casa grande que trouxessem um lençol e mandou que cobrissem o cadáver do escravo que jazia ali sobre o barro e estrume dos bovinos, próximo ao curral. Com a situação mais ou menos controlada, foi até Clarindo para tomar as providências com relação ao outro morto. Ao abrir a porta,
Espantou-se com o que viu. Matias, com as pernas caídas para fora do leito, todo torto, imóvel. Aproximou-se da cama e, como fizera com o mudo, começou a palpá-lo na esperança de encontrar vida naquele corpo. Para sua felicidade, sentiu o pulso do feitor. "Está vivo!" exclamou feliz. "Como, vivo? Olha a cara dele. Não mexe um músculo sequer." Rápido, Clarindo, peguei um copo de água naquele corote. Clarindo obedeceu trazendo rapidamente a água, que André atirou no rosto do homem desacordado. Sacudiu fortemente o corpo do feitor, que dava alguns lentos sinais de vida. "Acorde, Matias", berrou com toda a força que lhe restava, no que foi seguido por Clarindo. O homem remexeu seu corpanzil, lentamente abriu os olhos e, num misto de moleza e susto, tentava entender o que se passava por ali. Deitara com sua amada e acordava com 2 homens em seus aposentos. Vagarosamente foi retomando a consciência. Não obstante o corpo quase inerte, possuía ainda o instinto de um animal. Espantosamente, de um salto fez-se de pé, ainda que cambaleante. "O que é isso? O que vocês fazem aqui? Não se pode dormir em paz." "Paz é o que não terá mais", disse duramente André. "Que é isso, negro? Não basta invadir meu quarto e ainda me insulta. Pois olhe, e prepare-se porque há muita encrenca para hoje." Vários escravos fugiram e Matias nem deixou André terminar de falar. Procurou rapidamente sobre a cama a sua espingarda e enfiou a roupa no corpo de qualquer jeito, preparando-se para sair. "Calma", disse André. "Sua arma não servirá de nada por agora. Nessas alturas, já estão longe. Tem um morto perto do curral. Já mandei chamar a polícia." "O que está me dizendo?" "Como fugiram?" Assustado, buscava explicações. "E os vigias?" "Todos armados." "Pois é, essa parte de nada sei. Quanto às armas, um deles matou um escravo com um tiro. Aconselho a buscar o senhorzinho quanto antes." "Meu Deus!" Com a cabeça a mil, nem teve tempo de pensar em Maria Auxiliadora. Em sua mente ainda em forte ebulição rememorou 2 fatos apenas. A advertência de Paulo quanto aos pressentimentos de André e a ordem para buscá-lo em caso de problemas maiores. É o que faria agora, mas, antes de ir, ligou os fatos do possível pressentimento com a presença do antigo escravo ali. Num ímpeto, levantou André pelos colarinhos e, sacudindo o velho negro, disse de forma agressiva: "Negro vadio. O patrão falou de sua conversa a respeito de cuidar bem porque havia problemas aqui. Coisas ruins poderiam acontecer. Você sabia disso? Participou dessa trama. Fale logo. Sua situação vai ficar complicada. Tome as medidas para cuidar da propriedade que é totalmente de sua competência", replicou André. "Ademais, se existe situação complicada aqui é a sua. Não sabe de nada, ingrato. Muito provavelmente estaria morto a estas horas não fosse a interferência de pessoas a quem julga sem nada conhecer." Matias se espantou com a reação do velho, sempre calmo e tranquilo no falar. André continuou: "Siga as orientações de seu patrão antes que isso aqui vire uma completa revolução e mais vidas sejam perdidas." O feitor recuperou o fôlego e agora quase dentro da normalidade percebeu que de fato fora ingênuo. Caso André tivesse participação, não estaria ali, todo preocupado. Fora tolo, pensou. Mas também tudo isso era consequência do líquido que o adormecera, e ele nem tinha ideia daquilo. Clarindo, organize a guarda em postos-chave da fazenda para que não aconteçam mais fugas. Vá agora. E, antes,
seli meu cavalo rapidamente. Agora, sim, o esperto Matias começava a funcionar. Ficando a sós com André, falou sem jeito. Irei buscar o Sr. Paulo. Já que você chamou a polícia, mantenha-se atento à entrada da fazenda. Vá, então. Pela distância, demorará muitas horas. Paulo deixou ordens para que, em caso de extrema necessidade, eu fosse por um atalho pelas terras do Silveira. Então agilize isso. André foi taxativo. Escravo mandando em feitor. Matias ironicamente perguntou. Quem foi morto? Mudo. Foi atingido com um tiro na cabeça. Matias saiu rapidamente deixando André para trás e encontrou Clarindo, que já chegava com o cavalo, pronto para a viagem. No caminho, ainda encontrou alguns escravos, que já o temiam em vida e agora, vendo o fantasma do feitor, desataram a correr e a gritar em desespero. Matias não entendeu nada. No trajeto da longa cavalgada, ia remoendo os pensamentos e tentando encontrar a lógica de todos aqueles acontecimentos insólitos. Recolocando as ideias em ordem, reconhecia, André não tinha nada a ver com tudo aquilo. Precipitara-se de forma idiota, pensava. Agora compreendi o ocorrido. E Maria Auxiliadora? Por que não a encontrou? Na certa, com todo o reboliço fora para a casa grande. Só podia ser. Certamente os homens que chegaram à sua procura já tinham acordado o jovem primeiro. Estranho foi ele demorar a acordar. Sempre teve um sono leve como uma pluma. Acordou de modo esquisito. E como não ouvir os tiros? Com tantas perguntas sem respostas, o que diria o patrão? Que situação estava vivendo naquele momento? Ele, que sempre controlava tudo, tinha de reconhecer, André tinha razão mais uma vez. De fato, situação complicada era a dele, Matias. Na condição de responsável pela fazenda, não saberia responder às perguntas mais primárias que certamente Paulo faria. Quantos fugiram? Quais foram os escravos que fugiram? Como eles conseguiram fugir? Por que aquele escravo foi morto? Ele, Matias, gostaria muito de saber, mas sequer teve tempo e raciocínio lógico para perguntar antes de partir. Certamente fugiram os 2 ou 3. Provavelmente Tobias e mais 1 ou 2. Maurício. Com toda a certeza, seria outro. Eram tantas as dúvidas que iam surgindo, que, sem perceber, rapidamente já estava bem próximo da propriedade do tio de Paulo. Enquanto isso, na fazenda, a polícia chegara e ia tomando todas as providências e, a par da situação complicada, com a ausência do proprietário e do feitor, reforçaram a guarda para manter o controle. As primeiras diligências começaram a fim de descobrir pistas que levassem ao paradeiro dos fugitivos e assim tentar, ainda que parcialmente, frustrar a fuga espetacular. Logo Matias chegou ao seu destino. Conversou rapidamente com Paulo sobre as vistas do tio Deste, e, em razão da urgência do retorno, só teve tempo de esperar os cuidados que tiveram com sua montaria, como alimentação e água, e com a providência de aprontarem um cavalo para Paulo. Os primeiros raios de sol despontavam no horizonte da sempre bela paisagem das Alterosas, dando as boas-vindas aos 2 cavaleiros de volta à agitada fazenda Pombal. Paulo, a princípio, sentira-se culpado pelo descaso com que procedera em relação às advertências de André. Começando a viagem, ainda de forma suave, pois o trecho inicial era muito acidentado, aproveitava para ir revivendo a conversa rápida que tiveram na fazenda do tio e ia interrogando o feitor. Você vê alguma perspectiva de capturarmos os fugitivos? Eu prometo uma coisa, meu patrão, caso a polícia nada consiga, tão logo deixemos a situação resolvida, quero eu mesmo ir pessoalmente nessa missão.
Devo isso ao Senhor. E nem quero receber por esse trabalho. Como assim? Surpreso, Paulo argumentou. Você não é capitão do mato. Tenho honra, Senhor Paulo. Falhei por motivos que não consigo atinar. Em que ponto eu errei? Isso que eu tento descobrir. Está claro que fui ludibriado em algum momento, e isso será esclarecido. Desde já, peço que, tão logo tudo volte ao normal na Pombal, me libere para eu consertar essa falha. Homem, deixe de besteira. Tudo o que houve foi que você exagerou no vinho e na certa já havia um plano traçado há tempos pelos fugitivos. Você esteve com Maria Auxiliadora na noite de ontem. Como a pergunta foi inesperadamente desfechada de forma direta, os dois cavaleiros olho no olho, o feitor ruborizou. Naquele trecho do caminho, tiveram de parar para contornar um forte obstáculo, e isso contribuiu para a reação de Matias. Entender o objetivo da pergunta. Sim, disse isso e baixou a cabeça, envergonhado. Então, meu caro, foi aí sua grande falha. Antes de sair da fazenda para vir ao meu encontro, esteve com ela. Não. Tão logo André me acordou. Nesse ponto de sua resposta, também hesitou, mas logo continuou, como dizia, acordei parecendo que dormira 100 anos. Não conseguia colocar meu raciocínio em ordem. Efeito do álcool, Matias. Mas escute, o que me diz de uma observação importante. Você sabe que sua Mase é envolvida com um dos escravos. Claro que sei. Finalmente respondi algo de forma objetiva voltando a ser o feitor que Paulo conhecia. Como o caminho agora se tornava plano e de fácil acesso, Paulo ordenou. Agora vamos aproveitar que a rota é longa e em trecho reto para adiantarmos nossa viagem. Assim encerrou o diálogo com a frase seguinte. A galope, Matias. Os animais partiram a toda. O cavalo de Paulo, descansado, saiu na frente, mas o feitor era também um excelente cavaleiro, e seu fogoso corcel nem parecia que tinha acabado de vencer a longa distância da viagem de vinda. Ao comando do feitor, relinchou forte no vale que se descortinava à frente e partiu feito um corisco, ultrapassando em pouco tempo Paulo e seu alazão. Ainda que em alta velocidade, Matias não parava de pensar nas últimas perguntas do patrão. Praticamente o chamara de otário. Ou pelo menos insinuara que Maria Auxiliadora o ludibriara e fora a principal causadora de tudo. Mas como? Pensava de forma ininterrupta. Chegando à fazenda, iria à procura dela. Não se lembrava de nada que não fosse os dois juntos deitados, como já faziam há muito tempo. Claro que sabia da situação do triângulo amoroso em que era parte. Não era idiota para ignorar aquilo. Paulo era bom moço, pensava. Totalmente diferente do pai. Mas Matias, desde o início, percebera em Paulo sua grande inteligência e o ser astuto que era. Apesar de não parecer, tinha o controle de tudo. Pecava pela complacência com os escravos, pensava. Não fosse ele, Matias, já teriam fugido todos. Com Jerônimo isso não acontecia. Mas admirava em Paulo sua calma. Mesmo agora, com todo esse episódio grave, esperava ser escorraçado. Seria o que Jerônimo faria. No entanto, Paulo mantinha-se tranquilo, preocupado, é claro, mas em nenhum momento destratara. Até o tio que nem o conhecia fora muito rude diante das notícias que Matias trazia. Mas você não deixou alguém capacitado na fazenda? Seu feitor deve ser um banana. Paulo sorriu e calmamente, ante a observação do tio, esclareceu apontando para Matias. Ele é o meu feitor. Matias sempre cuidou bem dos meus negócios. Naquele momento, Matias sentiu a pior das humilhações. E nada poderia fazer.
agredir o homem dentro da propriedade desse homem. Tentar explicar algo que nem ele sabia, apesar de dever saber. Era engolir o que ouvira e ainda absorver o restante quando o tio de Paulo concluiu. Desculpe, Paulo, mas seu feitor faz parte de todo esse rolo ou é um inútil e incompetente. Nem Jerônimo, com toda a sua truculência, o insultara de tal forma. Sentiu ímpeto de esbofetear aquele velho, mas, como dissera André, sua situação já era muito complicada. Aquele negro feiticeiro parece que previa as coisas. Que palavras proféticas! Poucas horas depois, estava ali, humilhando, apontado como suspeito de ser comparsa daqueles aos quais era o pior dos algozes. Capítulo 14. De volta a Pombal. Piá, o que faz aí? Volte a dormir, guri. Serafim, escravo da nação Rebolo, experiente nos embates da vida, naquele tremendo tumulto que envolvia os minutos que antecediam a execução da fuga, foi surpreendido quando se preparava para buscar a mulher do líder, missão essa que lhe fora confiada. Silvestre, escravo jovem, ainda em Berbi, praticamente um menino, acordou e, assustado, meteu-se naquela confusão. Cria da casa, como se dizia daqueles nascidos e criados sob o regime cruel do cativeiro, enxergou naquilo tudo uma oportunidade de mudanças em sua vida sofrida. Quero ir também, disse, decidido. Você não sabe se quer cuidar de sua vida, moleque. Não entre nessa. Serafim precisava se livrar daquela situação e partir logo, pois o momento era delicado. Viera do sul do Brasil e em seu sotaque próprio procurou encerrar o assunto. Então, sobe aí, che, ordenou, irritado, ao moleque que subisse na garupa de seu cavalo. Rápido. Quem sabe assim você vira homem. Mas tenha em mente que isso vai lhe custar caro. Silvestre, sem de nada a saber, entrou naquela aventura perigosa e, sendo o 13º elemento a entrar para o grupo dos fugitivos, na visão dos supersticiosos daria um enorme azar ao projeto, não só para ele, mas principalmente para Serafim. Voltando à sequência dos acontecimentos, depois daquela noite fatídica de 24 para 25 de dezembro, vamos encontrar Paulo e Matias chegando a Pombal em tempo rápido e, de imediato, ambos procuram colocar o funcionamento da fazenda dentro da normalidade. Juntando os cacos do que sobrou, no decorrer daquele domingo trágico, recontam os escravos e percebem que, além da morte de Mudo, perderam 11 cativos. No reboliço todo, não perceberam a ausência de Ubaldo. Patrão, disse Matias, sério, amanhã pretendo partir na busca desses fugitivos. Vou procurar cada um deles e com isso quero ressarcir seus prejuízos. Pelo menos agindo rapidamente, quem sabe, de início, eu consiga capturar ao menos metade deles. Deixe disso, Matias. Paulo sabia do duro golpe que levara, mas em nenhum momento perdera a confiança em seu feitor. Confiava e muito em seu empregado porque até ali este nunca cometera nenhum deslize de natureza grave. Pelo menos que ele soubesse. Sabia tratar-se de um ser duro com os cativos, por vezes até em excesso. No entanto, pensava, alguém precisava fazer o trabalho sujo, e para isso Matias era a pessoa certa. Talvez o senhor não saiba, mas já fizesse trabalho de caça aos escravos fugidos. Tenho certeza de que pelo menos metade eu trago de volta. Vivo ou morto. Então, ponderou o patrão, para que eu vou querer escravo morto? Recuperamos as vidas que se foram nessa fuga ou assumimos o prejuízo e ponto final. Deixe-me ir, o feitor demonstrava-se irredutível em seus propósitos, e reafirmava. Sei o que estou fazendo. Apesar de se tratar de um ser humano tosco, o que era muito comum para a época, tinha um caráter sério e comprometido no que dizia respeito aos princípios em que se via traído ou derrotado.
tinha dignidade. Fora humilhando, enganado e pretendia corrigir isso. Rapaz, retrucou Paulo, procurando finalizar o assunto, você é quem sabe. É teimoso demais, mas como se culpa, o que de certa forma não é mentira, faça como quiser. Se me recuperar parte desses danos, eu recompensarei, mas não pretendo investir nada nessa empreitada. Até o cavalo que utiliza habitualmente, de grande valor para mim, não lhe cederei nessa tarefa. Pode até usar outro de menor valor, mas quanto a Relâmpago, nome do famoso cavalo, o mesmo em que Matias fora e voltara na busca do patrão e o qual o feitor utilizava sempre, não quero correr esse risco. Feito, patrão. Feliz com o desfecho, Matias concluiu. Amanhã partirei. Assim o domingo de Natal se encerrava na Pombal. O cheiro da tragédia ficou no ar. Um ambiente lúgubre pairava na fazenda. O corpo do morto já havia sido removido, mas o espírito permanecia presente, vagando de um lado para outro, sem consciência de sua morte. Tentava fugir, mas não conseguia sair do lugar. O sangue não parava de escorrer em seu perispírito. Os socorristas da espiritualidade não conseguiam ainda, o que era bem natural, resgatar aquela alma sofrida. A segunda-feira começava com novidades inesperadas. Antes da partida de Matias, a polícia madrugou na fazenda. Os policiais haviam prendido 2 escravos e agora vinham com a informação para o proprietário. Disseram a Paulo que ele deveria ir até a cadeia local para reconhecer os 2 fugitivos presos. Assim, ele determinou ao feitor que adiasse sua viagem, pelo menos naquele dia, para que o ajudasse a verificar se aqueles presos seriam escravos dele. De certa forma, ao chegarem à cadeia, tiveram a satisfação de ver o prejuízo amenizado. Reconheceram Serafim e Silvestre. Eles não falam, reclamou o policial. Nada disseram até agora. Vamos levá-los de volta. A frase de Paulo soou como um alívio para os 2 prisioneiros. Sabiam dos possíveis castigos na fazenda, mas o medo da polícia era maior. Silvestre nada falara, não por estratégia. O pavor era tal, que perdera a voz totalmente. Por mais que tentasse, a voz não saía. Já havia levado algumas surras e com isso o trauma só aumentou. Na fazenda, apesar de escravo, era tratado com carinho por todos. Até por ser tão menino ainda. Senhor Paulo, disse o chefe de polícia, se o senhor pretende descobrir o paradeiro do restante dos fugitivos e resolver de vez isso, deixe esses 2 com a gente. Temos nossos meios para que eles contem o que sabem. Paulo sabia como eram esses meios e naquele momento lhe falou mais alto o interesse em recuperar os prejuízos. Está bem. Qualquer fato novo me comunique. Posso ficar nesse trabalho com a polícia? Matias se interessava em participar. À vontade, desde que o delegado não se oponha, finalizou Paulo, saindo. Sem o menor problema, confirmou o chefe de polícia. Até poderá nos ajudar já que os conhece bem. Dessa forma, a nova semana começava intensa. Vamos levar os 2 para um passeio, disse o delegado abrindo a porta do xadrez. Eles estão ansiosos para falar, interveio um soldado de forma irônica e cruel e deu uma gargalhada estridente. Serafim não era ingênuo. Sabia da situação embaraçosa em que estavam entrando. Estava consciente de que talvez nem voltassem com vida daquele passeio. Silvestre, ingênuo, não tinha a menor ideia do que os esperava. O trauma da perda da voz, motivado pelo pânico de estar preso, iria de fato lhe custar muito caro. Levaram os 2 infelizes para um lugar retirado e praticamente deserto e no campo. Silvestre foi o escolhido para a primeira sessão de tortura. O menino agora recebia toda a crueldade e açoites, não só como era comum nas atividades dos feitores,
Mas, o que era pior, com técnicas utilizadas pela polícia nesses casos em que se buscava uma confissão. Após uma hora de sofrimentos e muitos baldes de água para reanimá-lo quando desmaiava, os brutos torturadores não entendiam sua mudez. Pensavam tratar-se de um durão que não abria a boca por lealdade, quando na verdade ele até queria falar quando perguntado, mas o máximo que conseguia era grunhir sons quase que animalescos. Com o fim da primeira e fracassada tentativa, agora era abrir a boca de Serafim. Experiente e esperto, o escravo vindo do sul sabia que poderia morrer e que ao mesmo tempo, ainda que falasse, apanharia, e muito de qualquer jeito. Quando os policiais e Matias se aproximaram do escravo, não esperavam aquela reação. Vamos ver se você é mais esperto, negro, ou duro na queda como esse moleque idiota, desafiou o chefe de polícia que comandava os castigos. Eu falo, mas tenho minhas condições. O delegado, estúpido e impaciente, esbofeteou Serafim. E desde quando negros impõem condições? E completou de forma descontrolada. Você não está em condições de exigir nada, seu peste. Ou fala ou morre. Serafim manteve a calma e friamente respondeu. Pois, olha, sei de tudo em cada detalhe. Sei que o feitor quer recuperar a mulher dele, que leva um filho na barriga. Porém, só falho junto ao senhorzinho. Aqui é tudo o que eu tenho a dizer. O delegado, descontrolado e revoltado, pegou um pedaço de pau para dar na cabeça dele, mas Matias, esperto, em questão de segundos, percebeu a necessidade de mudança de estratégia. Segurou o braço do delegado e, chamando-o a um canto, orientou. Melhor mudar a técnica para obtermos as informações. Esse negro sabe mesmo. Ele é esperto e pode estar tirando proveito disso, mas, pense, não podemos perder mais tempo. Se ele de fato conhece cada detalhe da fuga, ainda lograremos sucesso. Deixe comigo. Contrariado, pois não era homem de se deixar levar por conversa de malfeitores, segundo sua mentalidade, o delegado aceitou. Quais são suas condições, Serafim? Inquiriam de forma dura, mas clara, o feitor. Senhor, sei para onde foi cada um. Eu fui incumbido de buscar sua mulher em seu quarto. Ela foi obrigada a ir com eles. Minha única condição poderia ser minha liberdade, mas sei que nem o senhor nem ninguém pode ou fará isso. Então proponho que eu fale junto ao senhorzinho a fim de que não me venham a torturar e que meu amigo, esse piá que está aí quase morto, seja tratado, e ninguém toque mais nele. Insolente! Gritou mais agressivo do que nunca o cruel delegado. Calma, disse Matias ao policial. E se você estiver mentindo? Perguntou ao fugitivo. O senhor sabe que não estou, mas siga minhas instruções e me mantenha preso na fazenda se assim quiser. Enquanto isso, vá atrás deles. Aqueles que compensam, pois muitos já alcançaram os seus objetivos. Em seu retorno, se ficar provado que eu menti em uma informação que seja, pode me matar ou fazer o que quiser. Vou confiar em você. Iremos para a fazenda agora. É bom que não esteja mentindo porque, caso esteja ganhando tempo, eu entregarei novamente à polícia. O senhor não irá se arrepender. Quanto antes me ouvir, mais rápido vai recuperar sua mulher e pelo menos alguns fugitivos. Revoltado com o possível sucesso de Matias, o delegado se sentia um idiota completo, o que não deixava de ser verdade, pois só conhecia a crueldade em suas ações, e o feitor mostrara-se bem mais inteligente e astuto. Ele resmungou irritado. Isso é uma grande besteira. Preciso dessas informações, retrucou Matias. Já fui estúpido demais por não ouvir as pessoas. Pode levar-os presos, mas depois não me venha com reclamações, caso tudo isso seja uma farsa, como parece. Deixe comigo.
Algo me diz que ele sabe, sim, dos fatos. Disse coisas que nem eu tinha conhecimento e que faz sentido. Iremos esclarecer isso, mas vocês, pelo menos, prossigam nas investigações. Estou tomando medidas visando consertar onde errei. Não pense que tenho dó desses fugitivos. Só penso que o momento requer calma e paciência para encontrar a solução do problema. O delegado deu de ombros. Sentira-se humilhado. Matias demonstrara mais tato no trato com a questão. Serafim fora extremamente ledino. Suas palavras foram cuidadosamente estudadas pois procurava atingir o lado mais vulnerável do feitor que era sua mulher. Soubera, ao buscá-la, que estava grávida, ela revelou o fato a ele no caminho. Tinha a seu favor a vantagem de conhecer cada passo daquele projeto. Ademais, não pretendia dar a vida em favor daqueles que o abandonaram na fuga. Serafim não era um ser qualquer. Fora educado na nação rebolo para liderar, para guerrear. Embora não lhe dessem o devido valor, como ser humano era muito mais inteligente e esperto que todos os outros juntos, e trazia dentro de si algo raro para aqueles tempos, bondade na alma. Sabia ser generoso com os derrotados. Vivera no sul algumas experiências quando envolvido nas revoluções tão comuns à época. Era um homem de caráter. Capítulo 15. Caçada implacável. Sua mulher foi praticamente sequestrada por Maurício e seguiram na direção de São Paulo. Junto a eles, como mencionei antes, rumou naquela direção, também, Ubaldo. Estarrecidos, Paulo e Matias ouviam a conclusão do depoimento de Serafim. O escravo contou em detalhes toda a trama que antecedera a fuga. Claro que a parte onde mencionara a sequestrada teve o objetivo de mexer com os brios do feitor e ganhar sua simpatia. Necessário era estabelecer uma certa cumplicidade para assim valorizar mais ainda sua delação. Inteligente, ladino e observador, sabia fazer o jogo de cada um. Até ali, com tantas preocupações, ninguém notara a ausência de Ubaldo. Pessoa comum entre os trabalhadores da fazenda, com tanta agitação, passava despercebida sua ausência. Inteirados dos fatos de maneira minuciosa, agora cabia a Paulo e Matias agirem. Senhor Paulo, anunciou o feitor com voz grave, partirei ainda hoje em busca desses dois malfeitores. Agora, mais do que nunca, quero ir, principalmente em socorro de minha mulher. Não posso perder um segundo sequer. Penso que hoje pouco vai adiantar em razão do avançado da hora, respondeu o fazendeiro. Quanto ao meu apoio quando afirmei não investir mais nada nisso, mudei de ideia. Vou ajudá-lo. Sugiro que contrate 2 capitães do mato para apoiar você nessa missão. Nem precisa. Não fosse capaz de vencer um covarde e um escravo, que raio de homem seria? Matias agora ficou emburrado. Matias, Paulo acentuou de forma decisiva e com autoridade, mas também demonstrando a necessidade de usarem racionalidade e inteligência, não seja cabeça dura. Você muitas vezes se dá mal pela arrogância e teimosia. Se atentou bem para as palavras desse escravo e se você gosta de fato de Maria Auxiliadora, não percebe que tanto ela quanto seu filho correm risco de morrer? Estamos enfrentando pessoas armadas e dispostas a não tudo. Escravos em fuga, com toda a certeza, haverão de preferir a morte a terem de voltar para cá. Além do mais, quem garante que não possa haver mais pessoas com aquele grupo? Assim, reitero o que disse e exijo que contrate 2 bons auxiliares, gente esperta, que será de extrema importância para o sucesso de nossos projetos. Sim, senhor. A decisão é sua e nem tenho como discordar, uma vez que todos esses problemas ocorreram por falha minha. Conheço um capitão do mato descendente de indígenas, declarou mais calmamente o patrão. Dizem que até o cheiro e fugitivos o homem percebe no ar quando em suas caçadas,
Conhece cada palmo do terreno por essas bandas e fareja mais que um perdigueiro. Eu sei, é bugre. Realmente dos melhores que existem por aqui, mas o preço dele é bem alto. Pague o que o homem pedir. Paulo foi firme e decidido. Vou já para a vila me acertar com ele e, dentro das possibilidades dele, partiremos hoje mesmo. Ótimo. Faça as coisas de forma correta, sem deixar a questão emocional falar mais alto. Graças à sua estratégia na investigação, diga-se de passagem excelente, temos agora os fatos esclarecidos. Comentando isso, Paulo bateu amigavelmente no ombro de seu feitor, e este se sentiu valorizado. Há muitos dias estava com a moral rastejando. Serafim foi reintegrado nas lidas da fazenda enquanto Silvestre ficava aos cuidados de um barbeiro cirurgião que Paulo contratara para visitar regularmente a fazenda e cuidar da saúde dos escravos e funcionários. Não foi possível a partida de Matias naquela segunda-feira tumultuada. Bugre estava concluindo um trabalho e propôs ao feitor partirem na terça pela manhã. Não havia como recusar a mudança de planos. O índio era presença indispensável na missão. O sol nem bem nascera no dia seguinte, e o grupo de caçadores já estava a postos, saindo da Pombal. Além de Matias e de Bugre, um outro caçador de recompensas compunha a equipe. Antes de sair para a estrada, os dois caçadores pediram ao feitor que os levasse ao local de onde partiram os fugitivos. Apesar do tempo relativamente longo da fuga, cerca de 3 dias, Bugre examinou meticulosamente como era de seu feitio, cada detalhe do terreno. Os outros dois nem desceram dos cavalos a pedido do próprio índio. Quanto menos movimento no local, melhor para ele captar cada pista, dissera. Decorridos longos minutos para os dois que aguardavam, Bugre informou. A maioria foi naquela direção, disse acertadamente, apontando o rumo em que Fernando e seu grupo seguiram. Matias, que já tinha essa informação por parte do delator, não dissera nada ainda a respeito ao caçador. Só perguntou. Consegue saber com toda precisão mesmo depois de tantos dias? Naquela outra direção, disse apontados para onde foram Pedro e Henrique. Seguiram 2 cavaleiros. Se quer responder ao feitor porque era de seu feitio falar somente o necessário. Pelo que você me disse, dirigiu-se ao feitor, pretende ir nessa direção. Apontou para o sul. Pelas informações do delator, o chefe da fuga foi por ali e sequestrou minha mulher. É para lá que vamos. Já perdemos muito tempo. A caminho, ordenou Matias. Cavalgaram poucos metros quando, logo à frente, num aclive, Bugre sinalizou para que parassem. Com olhar atento como um lince, percebera pelos primeiros raios de sol reflexo de algo brilhando na margem da estrada. Apontou para os companheiros e dirigiram-se para lá. Uma espingarda, gritou o outro capitão do mato. Matias pegou a arma e, de pronto, reconheceu como sendo da fazenda, pois trazia a marca na coronha. Na fuga perderam uma das armas melhor para nós, pois começamos com sorte. Essa poderia ser a arma que nos tiraria a vida. Concluiu o feitor. O escravo trapalhão que deveria seguir com o grupo de Fernando, apavorado que ficou no momento do tiro do vigia que matou Mudo, naquela balbúrdia que se estabelecera, acabou seguindo para o lado errado e, estando tão nervoso, perdeu a própria arma. Naquele momento, nem dera por conta. Foi perceber muitas léguas adiante, quase no final do dia. Mais um trecho da marcha, e o esperto Bugre descobriu outra perda dos fugitivos. Viu um pano espetado num arbusto. Aproximou-se e, retirando o tecido, mostrou-o ao feitor. É um lenço de cabeça de Maria Auxiliadora, disse Matias. Reconheceu de imediato. Sentiu até o perfume da mulher amada ainda presente no tecido.
Isso fez que aumentasse ainda mais a sede de ir a toda velocidade em busca daquela que prendera seu coração. Dessa forma, e com o pensamento de reduzir ao máximo a distância que os separava dos fugitivos, cavalgaram a terça-feira o dia inteiro e boa parte daquela noite. Progrediram bastante se comparados aos que fugiam. Estes tinham as dificuldades próprias de levarem uma mulher grávida, que, embora em início de gestação, tornava a fuga bem mais lenta. Não bastasse isso, ainda havia as constantes discussões da gestante com Maurício, que, tão logo soube da novidade, tornara-se mais taciturno com a forte ideia de que fora ludibriado pela namorada. Maria, sempre esperta, arrumando saída para tudo, dissera ser dele o filho, mas o escravo não era tão ingênuo assim, recusando-se a aceitar essa versão. Não tinha certeza de nada quanto a isso e, dessa maneira, o conflito em sua mente o perturbava muito. E se a tão amada mulher tivesse levando no ventre um filho do feitor? Somando a tudo isso, percebera em Ubaldo um excesso de atenção com a mulher. O ciúme envenenava o coração de Maurício. O clima entre os 4 fugitivos ia de mal a pior. Naqueles 3 dias de fuga, só agora alcançavam o arraial de Pouso Alegre. Matias e os 2 caçadores se aproximavam mais e mais dos fugitivos. Pelo progresso cada vez maior dos perseguidores, em pouco tempo os alcançariam. Melhor parar por aqui se quiser preservar os cavalos, disse Bugre no amanhecer da quarta-feira. Não podemos perder tempo ou perderemos os fugitivos, Matias foi taxativo. Chefe, disse com cuidado o índio, sei que suas ordens é que contam, e para isso obedeço, mas nossos animais estão no limite. Melhor perder um tempo para eles descansarem. Recuperados desse desgaste, vão nos render bem mais. Matias coçou a barba pensativo, mas concordou com Bugre. Não fosse o índio, pensava, com tantas coisas boas que descobriu pelo caminho em relação aos fugitivos, talvez nem conseguissem estar na rota certa. Bugre era ótimo nisso. Aprendia muito com ele nessa missão. Dessa forma, naquela manhã, descansaram à beira de um riacho, onde os animais tinham água à vontade e uma boa pastagem. Por sua vez, para não despertar suspeitas na população, ou nos viajantes que encontravam pelo caminho, o grupo dos fugitivos, que ia à frente, adotara a estratégia de colocar Ubaldo como o condutor dos 3 escravos do que seriam entregues em São Paulo. Assim, ao passarem pelas tabernas do caminho, a imagem que deixavam era essa. Como não conhecessem nada do caminho, precisavam constantemente de paradas e pedidos de informações. Nesses momentos, a mando de Maurício, Ubaldo se transformava no líder do grupo. Claro que tão logo reiniciavam a caminhada, Maurício reassumia e ditava as regras. Possuíam 2 armas de fogo. A de Maurício, que, além da espingarda, trazia consigo 3 inseparáveis armas brancas, uma peixeira por dentro de um gibão para não ficar à vista, um punhal por dentro da bota e um facão de mato, encaixado na sela de seu cavalo. Ubaldo tinha outra espingarda. Não haviam notado se o escravo trapalhão trazia a arma na saída. Nem todos tiveram acesso às armas. Assim deduziam que ele era daqueles que não receberam arma. Ele também nem foi bobo de comentar que a sua arma assumira. Sabia que Maurício o castigaria pela falha imperdoável. Seja pelas dores, pela fome que muitas vezes os incomodava, pelo desconforto de estar vários dias no lombo de cavalo, Maria era mais alterada no humor. Percebia-se claramente que também era mais arrependida de estar naquela aventura. Constantemente, em suas elucubrações, ela se perguntava por que tinha se metido nisso. Poderia estar agora no conforto da fazenda, onde era escrava, é verdade, mas tinha sim Ana a protegê-la e Matias a venerá-la. Novamente tomara a decisão errada. Por que não delatara tudo ao feitor?
certamente ele entenderia a posição dela e até cairia mais nas graças dele. Agora, se encontrasse, certamente a mataria. Como refletia agora nas palavras de André? O que a esperaria lá na frente? Isso, se escapasse com vida daquela situação difícil. Ah, se pudesse voltar no tempo. A cada nova parada, o desejo de fazer sua própria fuga. Sozinha, acharia mais facilmente o seu caminho. Quem sabe o baldo? Notar o desejo do moço desde há muito tempo. Soubera da surra que ele levou do feitor. Aquela passagem advertira muito em seu espírito leviano e descompromissado. Mas, como as consequências sempre chegam, essa conta também viria. Uma pena em que sua pobreza de espírito não a deixava perceber que tudo isso era culpa exclusiva de seu comportamento. Também os obsessores não lhes davam tréguas. Eram muitos, em decorrência das constantes reincidências em faltas nessa existência e em tantas passadas. Nota do médium. Bem, diga então às mulheres que não se iludam a respeito da beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade e a popularidade é um trapézio, no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral, incessantemente, no circo do cotidiano. Depoimento de Marilyn Monroe alguns anos após sua desencarnação, no Memorial Park Cemetery, quando, em uma visita de Francisco Cândido Xavier àquele local, foi a atriz questionada pelo espírito Humberto de Campos. Esse é um pequeno trecho das elucidações de Marilyn Monroe quanto aos desenganos da vida. Francisco Cândido Xavier, livre instante da vida. Pelo espírito Humberto de Campos. Capítulo 1 – Encontro em Hollywood. Brasília, FEB. Capítulo 16. Rastros de ódio. Descansados, com os animais bem alimentados, os três perseguidores se sentiram aptos a prosseguir na caçada aos fugitivos. O terreno sempre acidentado, o próprio relevo das Minas Gerais, com constantes montanhas, prejudicavam extraordinariamente o progresso da missão dos três algozes. Naquelas horas paradas para o refazimento, debateram essas dificuldades que tanto atrasavam a marcha. Bugre, mais uma vez, tranquilizou os outros dois afirmando que o mesmo terreno que os prejudicava com toda certeza estaria afetando bem mais o grupo que fugia. O palco das ações era o mesmo, segundo observara, e assim tudo se igualava, mas os desertores na certa, deduzia, estariam em piores condições. Os fugitivos eram inexperientes nessas situações se comparados com os dois capitães do mato, levavam uma mulher numa situação que também atrasava a fuga. A prova maior, dizia, é que um elemento do grupo conseguira perder a própria arma. O que esperar disso? O índio terminou em tom de confiança demonstrando que a missão deles não estava de todo desfavorecida. Antes preocupado, Matias retomava agora a marcha em busca de seu objetivo e, refletindo nas palavras do caçador, entendia que realmente a situação até que era boa. Olhando adiante, notou que havia um longo trecho em declive, conforme recebera informações de viajantes que encontravam. Estavam finalmente indo na direção da vila de Pouso Alegre. Em contrapartida, o grupo que fugia encarava agora uma interminável escalada. O estresse era também um perigoso inimigo desse grupo que seguia adiante. Sobe morro, desce morro, isso já estava levando os quatro elementos ao limite do desgaste físico e mental. Enquanto isso, os três cavaleiros, após desfrutarem do descanso, progrediram muito e, no final daquela tarde, chegaram ao arraial de Pouso Alegre. Nova parada para se alimentar e, quem sabe, novo descanso, porque a noite se aproximava. Talvez fosse melhor a gente se informar por aqui a respeito dos fugitivos, disse Bugre ao feitor. Paremos naquela taberna, respondeu Matias, indicando o estabelecimento. Por estar à beira da estrada,
Com toda certeza conhece todo o movimento que ocorre. Assim, deixaram os cavalos aos cuidados de um ferreiro, pedindo a ele que os alimentasse e revisasse todo o equipamento, reparando que fosse necessário. Sim, respondeu o taberneiro à pergunta de Matias, passaram por aqui. Um condutor acompanhando os 3 escravos, 2 homens e uma mulher. Quantos cavalos? 3. A escrava estava na garupa da montaria de um dos escravos. Mas quem são vocês? Estamos à procura deles. São todos escravos. Fugiram de minha fazenda. E o senhor vai pessoalmente à procura. E ainda completou apontados para os 2 que acompanhavam Matias. Não bastam os 2 capitães do mato. Matias sentiu uma ponta de irritação por ter de dar explicações a um taberneiro, mas nesse momento precisaria de muita calma e habilidade no trato com as pessoas a fim de conseguir o maior número possível de informações. O prejuízo foi grande, e nesses casos prefiro acompanhar de perto. E quando passaram por aqui? Pousaram de ontem para hoje e viajaram bem cedo, antes do sol nascer. E foram em que direção? Pelas informações que pediram, estão indo para São Paulo. Para mim eles vão para São Gonçalo, interveio um cidadão que ouvia a conversa de uma mesa próxima. E qual é a direção para São Gonçalo? Matias continuou interrogando o taberneiro. Não ligue para Chico, falou com a voz mais baixa, esse é um bêbado que nada sabe. Mas o taberneiro nem deixou Matias concluir. São Gonçalo é na outra direção. Oposta à direção de São Paulo. Te digo mais, se bem andaram, já deixaram para trás até o arraial de Camanducaia. Qual a distância daqui até lá? 10 a 12 léguas, se tanto. Já foi naquela direção alguma vez? Não. Então prepare-se bem, porque a serra é brava. Está bem. Veja alimentação e bebida para nós. O feitor chamou os 2 caçadores, que se acomodaram numa das mesas, e foi deixando-os a par da conversa. Estamos bem perto dos fugitivos. Pretende seguir viagem mesmo à noite? Perguntou o outro capitão do mato, cujo nome era Alfredo. Homem, agora, que estamos tão próximo, é o momento. Concordo, interveio Bugre, mas atente para o fato de que, por não conhecermos o caminho, poderemos perder mais tempo caso tomemos uma direção errada. Você, Bugre, respondeu Matias, tem o faro e o conhecimento das matas e estradas. Isso não vai ocorrer. E concluiu. E depois, temos uma lua que mais parece um sol nessas noites. E o bêbado? O que você achou do palpite dele? Alfredo interrogava o feitor demonstrando que acompanhara a parte da conversa. Como disse o taberneiro, isso é conversa de bêbado. Provavelmente nem sabe onde ele mesmo está. Naquele momento, o taberneiro chegava com a comida para os famintos perseguidores. Alfredo gostou da cachaça, que já tinha experimentado várias vezes, e preparava-se para mais um copo, no que foi advertido pelo feitor. Não abuse, homem. Nossa jornada não será nada fácil. O trecho do caminho que nos espera logo à frente será nosso principal inimigo. A noite já cobria o vilarejo com as suas trevas quando os 3 viajantes, satisfeitos, voltavam para a estrada. Agora era a lua por principal aliada na busca implacável dos desertores. Cavalgaram por algumas horas quando chegaram a uma bifurcação. E agora? Que direção seguir? Matias inquiriu astuto Bugre. A estrada batida seguia para a direita, mas na direção oposta a outra estrada não era menos convidativa, pois se percebia que era muito utilizada. Aqui, chefe, respondeu o índio, não temos opção.
qualquer escolha nos dá a impressão de retorno. O certo seria seguir em frente, mas com esse matagal. Qual é a lógica a seu ver para alguém que vai na direção de São Paulo? Deve existir à frente, pelo extenso matagal, algum obstáculo como um rio ou pedras intransponíveis, o que seria fácil de perceber durante o dia e qualquer dessas duas direções serve para fazer o contorno. Isso é o que eu imagino. Se São Paulo está na direção sul, é possível que, indo pela esquerda, contornemos mais facilmente o que nos impede de seguir em frente, e lá adiante retornaremos à linha reta, ponderou Alfredo. O raciocínio do companheiro está correto, chefe, afirmou Bulger. Vejo pelas estrelas, disse apontando para o Cruzeiro do Sul, que não podemos fugir muito dessa rota. A técnica de se orientar pelas estrelas o índio conhecia bem pelas suas vivências nas matas. Então, iremos pela esquerda, determinou o feitor, assim daremos uma chance à conversa do bêbado. São Gonçalo fica sempre para a esquerda segundo o taberneiro, e São Paulo sempre em frente. Como não se pode ir em frente, nosso informante não trouxe nenhum esclarecimento quanto a essa bifurcação, tentemos esse palpite. Seguiram noite adentro após essa breve perda de tempo. Andaram cerca de 2 léguas e, sentindo que retrocediam demais, concluíram que o melhor seria parar e abordar algum morador daquelas raríssimas propriedades que iam encontrando pelo caminho. Uma escolha perigosa, pois, naqueles tempos, bater à porta de alguma casa naquele horário da noite não era nada aconselhável. Pararam próximo à entrada de uma pequena casa situada bem à beira da estrada. Os cachorros daquela casa latiam sem parar. Bateram palmas. Como demorasse vir alguém, embora receosos dos riscos, não tinham outra escolha, insistiram. Atrás de uma janela semiaberta, com espingarda à mostra e mantendo os cavaleiros na mira, um homem gritou de forma ameaçadora. O que querem? Somos de paz, homem. Só estamos perdidos. Matias falou receoso, mas com a voz firme e clara. Que direção procuram? São Paulo. Estão muito fora da rota. Como seguir na direção certa? Por onde devemos ir? De onde vocês estão vindo? Pouso Alegre. Vocês desviaram para a direção de São Gonçalo. Agora restam 2 escolhas. Voltem pelo mesmo caminho que vieram e, na altura de Pouso Alegre, tomem o caminho reto. Ou podem seguir em frente e, daqui meia légua, virem para a direita. Sigam em frente por umas 2 léguas e meia e, quando chegarem a uma enorme taberna, virem à esquerda e sigam em frente. Sempre na direção de Cambuí. Cambuí. O homem gritou dando bastante ênfase à orientação. Essa é a certeza de se manterem na direção de São Paulo. Lá é só se informarem. Muito obrigado, respondeu Matias aliviado. E mais um conselho, insistiu o morador, não fiquem batendo a porta a essa hora, pois têm ocorrido muitos roubos por escravos fugidos e há grandes possibilidades de serem confundidos e até atirarem em vocês. Tá certo, senhor. Ficamos agradecidos pelo conselho. A pequena comitiva se despediu e seguiu adiante e, obedecendo às orientações do prestativo senhor, em pouco tempo estavam de volta à rota correta. Viajaram sempre enfrentando um ou outro incidente até o amanhecer. O objetivo estava logo ali. Quase ao alcance das mãos. A subida para Camanducaé seria crucial para o sucesso dos perseguidores. Dessa forma, o relevo seria o fiel da balança na luta que vinha de muitas existências entre o feitor e seu oponente. Capítulo 17. Meu ódio será sua herança. A noite fora agitada ao extremo para os 3 homens que seguiam na busca dos fugitivos. Mais de uma vez se perderam na cavalgada. As condições da estrada não eram também favoráveis.
trechos barrentos naquela estação de verão, com chuvas quase que constantes. Desvios obrigatórios que impediam trafegar pela estrada normal e aí muitas vezes seguiam por verdadeiras trilhas num relevo hostil aos viajantes, quando não, era o trecho escarpado e escorregadio. A própria vegetação ainda inexplorada também funcionava como uma armadilha. De qualquer forma, na avaliação deles, a missão estava indo muito bem, principalmente em razão dos conhecimentos de Bugre, que trazia na alma indígena uma perfeita sintonia com a natureza. Outro fator que se poderia apontar para o sucesso do empreendimento era a perseverança do feitor. Desde o momento em que soube do estado em que se encontrava Maria Auxiliadora, grávida e sequestrada, ainda que essa última condição tivesse sido colocada pelo depoimento falso de Serafim, Matias agora não mediria sacrifícios para resgatar sua amada. Despertava nele o verdadeiro amor, ainda não admitido em razão da dureza de sua alma. Completando o trio, Alfredo era como uma segunda voz numa dupla musical. Aparentemente sem destaque, acabava fazendo todas as tarefas secundárias. Dessa forma, dava o suporte necessário para que os outros dois desenvolvessem suas ideias. Logo que chegaram a Cambuê, procuraram um local apropriado onde pudessem recuperar as forças, não só deles, mas também dos animais, em razão da longa noite desgastante que tiveram. Agora estavam prontos para fazer a arremetida final, a exemplo de um alpinista na busca do cume da montanha. Naquelas condições, não era muito diferente a comparação. Literalmente, a escalada daquele trecho da Serra da Mantiqueira os aguardava. Com toda a sua beleza, ainda quase virgem, a montanha era um desafio para todos os viajantes que pretendessem atingir suas partes mais elevadas. Teriam de fazer por merecer contemplar a natureza exuberante lá de cima. Quem não merecia pelo jeito era o grupo dos 4 fugitivos. A convivência com as dificuldades cada vez maiores de Maria Auxiliadora, completamente exausta e constantemente irritada, causava uma grande desarmonia. Verdade seja dita, a harmonia real entre eles nunca existiu, à exceção dos raros momentos de relacionamento entre o casal no recente convívio ainda na fazenda. No entanto, agora até entre ambos o convívio se tornou bastante estremecido. Maurício sentia uma insegurança enorme só de pensar que o filho que Maria trazia no ventre poderia ser de seu pior inimigo. Como já sabemos, ela mentira para o rapaz garantindo ser dele o filho. Não poderia ser de outra forma para uma pessoa manipuladora como era ela. Maurício, todavia, enfrentava a situação com muita desconfiança e mantivera-se bem reservado. Na sua mente havia uma quase certeza de que aquele bebê não era seu filho. Estava praticamente livre de sua condição de escravo, mas tornara-se prisioneiro de uma situação insólita. Para termos uma ideia de como os fugitivos viviam em estado de conflitos permanentes, atentemos para a comparação do progresso no deslocamento de cada grupo. Os que vinham atrás haviam vencido o trecho de Pouso Alegre a Cambuí em cerca de 8 horas, mesmo com os percalços, viajando à noite, na madrugada, cansados, perdendo-se inúmeras vezes, ou seja, numa situação extremamente limitada quanto às condições que iam encontrando. Enquanto isso, o grupo em fuga sairá bem cedo do dia anterior, conforme relatara o taberneiro, e, viajando à luz do dia, levou quase o dobro de tempo para chegar ao mesmo destino. Claro que os integrantes desse último grupo, viajando com o sol causticante de dezembro e sendo surpreendidos pelas tempestades de verão, também eram maltratados por certo incômodo, mas o ritmo deles era muito lento. Há que se acrescentar também o fato de que todos se sentiam livres e seguros tão logo se afastaram da Pombal nas 2 primeiras léguas. O problema deles era a discórdia, o individualismo, a desconfiança que cada um carregava em relação ao outro. Maurício, quero ficar por aqui, disse, cansada, Maria Auxiliadora. Nunca, ele respondeu irritado.
O que faria uma negra neste povoado? Não vê que a liberdade também tem preço? Não consigo mais. O repouso da noite me fez bem, mas sinto que preciso de alguns dias para me recuperar totalmente. De jeito nenhum. Agora que deixamos para trás uma vida de sofrimentos, você vem com essa. Logo estaremos em São Paulo. Aguente firme. Não vou conseguir, respondeu desanimada. Não aguento mais esse sacolejar dos cavalos. Vê meu estado. Disse aos gritos. Não tem dó de seu filho. Isso mas irritou Maurício, que se limitou a olhar com toda a raiva para a moça. O Baldo interveio. Maurício, posso ficar com ela por 2 dias, depois alcançamos vocês. Aquelas palavras caíram como soco no escravo. Ele vinha observando que o traidor andava cheio de atenções com Maria. Cerrou os dentes, controlando-se para não agredir o Baldo e disse. Ninguém pediu sua opinião. Se você quer ficar ou tomar outro rumo, que o faça. Cuide da sua vida. Porque eu confiaria em você. Porque, não fosse eu, vocês ainda estariam cativos na fazenda. A resposta, de forma irônica, deixou Maurício a ponto de se atirar contra o interlocutor. Sei, agora Maurício partia para a humilhação. Quem trai uma vez trai sempre. Uma vez covarde, sempre covarde. Os ânimos estavam exaltados ao máximo. Sobravam a fibra e determinação de Maurício para lutar pela liberdade. Seu orgulho era muito forte para suportar tudo aquilo e muitas vezes pensava em deixar todos para trás e partir sozinho. Mas nunca daria o gosto de deixar a mulher para o novo inimigo. Assim, o sentimento de ciúmes do escravo mudara de Matias para o Baldo. O feitor estava morto, e, quando pensava que se livrara de um rival, vinha agora esse covarde. Na realidade, os ciúmes eram infundados porque Maria nunca dera confianças ao Baldo. Compreendia as limitações de Maria Auxiliadora, mas, se ao menos fosse somente o casal, até que aceitaria a ideia de permanecer algum tempo ali, porém, fugitivos que eram e ainda com o agravante de ter junto a eles um escravo bem atrapalhado e o Baldo que, provavelmente delataria até a própria mãe, melhor não correr riscos desnecessários agora que eram livres. No princípio até torceu para que os dois elementos buscassem seus destinos por conta própria, mas percebeu que o Baldo fora com eles no intuito de evitar os quilombos, mas para isso bastaria ter seguido Pedro Henrique. Sabia que o interesse maior dele era sua amada. Ele que não se aventurasse por esse caminho, que não hesitaria em matá-lo. Sabia que um crime assim não valeria a pena para a situação dele, que já era suspeito e de certa forma dependia momentaneamente do próprio inimigo, que nas paradas para a informação se passava pelo dono dos supostos escravos. Quanto ao outro escravo, via que ele era muito dependente. Não tinha como se livrar dele e até sentia pena do rapaz. Assim, com vontade ou não, disposta ou não, Maria teria de seguir na fuga. Nesse clima, os 4 saíram cedo para a estrada e logo começavam a subida no trecho da hoje conhecida como Serra de Camanducaia. O descanso dos perseguidores foi rápido. 3 ou 4 horas de sono foi o bastante. Despertaram bem depois que os fugitivos tinham partido. Fizeram um novo reforço na alimentação para um suposto dia muito longo. Naquela noite havia chovido muito, e o dia nasceu com um sol forte, que, combinando com a bela paisagem mineira, ia secando as folhas das matas proporcionando um brilho maior ainda ao espetáculo verde daquela floresta quase virgem. No começo da subida da serra, cruzaram com viajantes que desciam em sentido contrário. Sinalizaram para um pequeno grupo pedindo que parassem. Bom dia, disse de forma bem amistosa a Matias. Os amigos por acaso viajam de muito longe? Nem tanto, respondeu um mais comunicativo. Estamos vindo da divisa com a província de São Paulo.
Fica a umas 10 léguas daqui. E por acaso cruzaram com 3 cavaleiros, um deles levando uma mulher na garupa. O cavaleiro ajeitou o chapéu, olhou para um dos companheiros de viagem e respondeu: Valdomiro, há quanto tempo vimos aqueles 3, que até achamos estranhos, lembra? Sim, e como não lembrar? Respondeu o interpelado. Um negro com uma mulata na garupa parecia liderar um grupo e era seguido por um branco com uma espingarda e mais atrás outro, que deveria ser escravo deles. E há quanto tempo foi isso? Matias reforçou a pergunta do outro viajante. Acredito que cruzamos faz 1 hora, se tanto. Obrigado, amigo. Matias sorriu satisfeito pela primeira vez na viagem, e concluiu. Boa viagem, amigos. Eles partiram com a certeza de que aqueles 3 eram capitães do mato. Finalmente, disse Matias, que não via a hora de abordar os fugitivos e ordenou aos 2 caçadores. Vamos apertar o passo. Tenho uma ideia, disse Bulgue. Um de nós vai à frente assim que os avistarmos. Dessa forma, iremos capturá-los com facilidade. Aquele que for à frente, tão logo passe por eles, retorna de encontro a nós e assim armamos uma emboscada.